Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje o episódio é especial, porque eu quero dedicar ele para minha amiga Carla, que está fazendo aniversário. Carlinha querida, feliz aniversário para você, muita alegria, muita saúde, muita paz, muito amor e muita arte. Obrigado por ser essa companheirinha da vida, te gosto muito. E a Carla, gente, eu conheço ela desde 1992. Salvo engano, a gente se conheceu em 92. Eu estava lá na minha casa dos meus 15, 18 anos, ali nessa faixa, e eu curtia muito quadrinhos, e eu estava num momento de, digamos assim, a história do meu despertar, né? E a Carla fez parte de uma roda de amigos muito querida, muito amada, que me ajudou muito a construir um pouco do que eu sou hoje, né? E a gente falava muito de quadrinhos, a gente curtia muito quadrinhos naquela época, né? Inclusive, eu acho que eu conheci a Carla por causa do Sandman, que estava saindo na época, né, pela Editora Globo, e ela também era fã e tal. Enfim, dos quadrinhos que a gente conversava na época, eu me lembro de uma vez ela falar e elogiar o Moonshadow, que eu tinha lido naquela época. Isso aqui foi a encadernada que eu li da época. E o que aconteceu? Mais tarde, digamos assim, mais próximos do nosso tempo, eu não lembro quando foi, mas foi uns tempos atrás, porque eu e a Carla, a gente estava lá junto naquela época, a gente teve uma amizade lá nos anos 90, aí a vida, né, a gente cada um foi para um lado, assim, tipo, eu fui fazer design, ela foi fazer veterinária, depois ela passou num concurso lá em Santa Catarina, se mudou para lá, e a gente começou a se ver mais espaçamente. Mas o legal da nossa amizade é que toda vez que a gente se vê, né, é como se a gente tivesse visto ontem. Então, às vezes, dá uns intervalos. A última vez que a gente se encontrou foi esse ano, né? E a gente não se via, tipo, tinha uns 8 anos, eu acho, assim, cara. É bastante tempo. Mas é engraçado que quando a gente se encontra de novo, é como se a gente ainda estivesse lá nos anos 90 falando, curtindo, né? Eu acho isso muito bacana. E numa dessas últimas vezes que a gente se encontrou, ela me deu um presente. Ela me deu a coleção de Moonshadow dela, né? Porque quando o Moonshadow foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez, ele saiu em 12 fascículos, né? 12 edições, muito semelhante ao modelo americano. Lá nos Estados Unidos, ele saiu pela Epic Marvel, que é um selo, né, de quadrinhos, era um selo de quadrinhos que surgiu lá por 82 e que foi o precursor da Vertigo, né? Na verdade, a Vertigo que, pô, eu adoro a Vertigo, né? Tem tatuagem e tudo mais, assim. Mas a Epic Comics tinha uma proposta muito parecida com a da Vertigo 10 anos antes da Vertigo, né? E era pelo selo da Marvel, saiu muita coisa lá, tipo Dreadstar, a Legião Alien e outros títulos, assim, eles eram... E a proposta era, os autores trazem o quadrinho, ele não está vinculado com o universo Marvel de super-heróis, e os autores preservam, né, os direitos autorais sobre a obra. Então o Moonshadow, lá nos Estados Unidos, ele foi publicado lá por 1985, né? Era um título bimestral, né, saía a cada 2 meses, e ele era produzido pelo J.M. DeMatteis, que quem curte quadrinhos vai se lembrar dele, ele é um dos coautores da Liga da Justiça, do Guy Gardner, Besouro Azul e Gladiador Dourado, né, que, de novo, a gente tava curtindo bem nessa época, que eu tinha amizade com a Carla e tal, né, que a gente, né, tava lá com a turminha, a gente adorava a Liga da Justiça, né. O DeMatteis também fez uma fase bem legal do Senhor Milagre, fez o Doutor Estilo Shambhala, fez o Blood, que é outra história muito bacana, né. Então, o DeMatteis, ele é um roteirista, e naquela época ele mesmo fala, né, tem um texto dele que ele diz que era um texto de começo de linguagem, diz que Moonshadow foi o primeiro texto que ele escreveu, a primeira história que ele escreveu, que ele realmente se colocou como autor, né? E é ele junto de um artista que também estava iniciando, que é o John J. Muff. Se você conhece o John J. Muff, você vai lembrar dos quadrinhos de super-herói, principalmente lá do Wolverine Destructor. Ele e o John J. Muff fizeram Wolverine Destructor, né? E também o John J. Muff fez o Drácula, né, uma sinfonia de horror ao luar, assim, que também foi uma graphic novel que saiu lá atrás, que é muito bacana, que podia sair agora. O John J. Muff tem todo um trabalho legal com aquarela, e aqui, salvo engano, foi o primeiro trabalho de fôlego dele, e talvez o primeiro trabalho dele em quadrinhos, né?
Então, assim, esse aqui é o Moonshadow. E o que, que é Moonshadow? Né? Qual que é a história? Qual que é o barato por trás disso aqui? Então, no Moonshadow, nós vamos ter um senhor barbudo. Vamos mostrar aqui a primeira página. Essa é a primeira página da edição, né? E a gente começa com esse senhor aqui que está escrevendo uma história. E logo a primeira página tem um poema do William Blake, né? Então ele declama esse poema para nós, né? Esse poema abre a história e daí nós vemos esse senhor de barba, né? Escrevendo, se propondo a escrever sobre a história do seu despertar, né? A sua canção de inocência, como ele diz. E daí ele vai contar uma história que começa com uma mulher chamada Sheila Faye Fernbaum, daí mostra ela nascendo, né? E ela se torna uma hippie. E aqui, cara, eu acho muito bonitas as páginas do John J. Muff, né? Eu acho muito legal. E aqui tem a nossa amiga Sheila, né? E ela é uma hippie, ela tá vivendo lá em 1968 e ela tá à beira de um colapso existencial, pessoal, emocional, né? Ela tá prestes a implodir, ela tá meio naquela desespero existencial, assim, quando ela é sequestrada, veja só, pelo terceiro interessante personagem da nossa história, né? Os G-Aldoses, que são o quê? São essas esferas com caras sorridentes que, segundo o nosso narrador, viajam pelo espaço sem propósito nenhum e com poder ilimitado. Então, nesse comecinho de história, ele fala que elas chegaram num planeta que estava em guerra, e daí um planeta que estava em guerra há milhares de anos, e daí o GL-12s chegam e transformam esse planeta num planeta pacífico e bem-sucedido. E daí eles vão para outro planeta, que era um planeta pacífico e bem-sucedido, e eles jogam a peste e a miséria nesse planeta e implodem o planeta. E daí, aqui no texto tá que as pessoas tentam entender qual que é o mistério, qual que é o propósito dessas criaturas, só que ninguém consegue. E entre os outros caprichos dessas criaturas, né? Porque é isso que aqui se usa o termo, né? Capricho, para definir o comportamento, né? É um comportamento imprevisível, impulsivo, injustificável, imperscrutável, misterioso. Elas fazem o que dá na veneta, né? E o bacana aqui é que uma dessas esferas sequestra a nossa amiga Sheila, né? Porque elas mantêm essas esferas, mantêm um zoológico com várias criaturas espaciais, né? E daí eles levam a Sheila para fazer parte desse zoológico. E ela fica lá por um tempo, até que um dia uma das esferas propõe ela em casamento. Elas fazem uma cerimônia de casamento, né? Eles fazem uma cerimônia de casamento lá dentro desse zoológico, né? E na noite de núpcias, a esfera engravida, né? A Sheila Fernbaum. E mais tarde, 9 meses depois, nasce o pequeno Moonshadow. Esse é o nosso protagonista, é ele, o velhote barbudo que está contando a história pra gente lá no começo, né? E daí ele começa desde a infância, e são páginas muito bonitas, assim. Tem uma aqui que eu acho que é bem essa aqui, né? De infância dele, assim. Eu acho muito bonito os quadros, o texto do Demates está bem bacana, né? Aí, a questão da infância, e a infância passa rápido, ela passa numa página. A infância tenra, a inocência, ele mesmo escreve aqui, eu era contente, né? O nosso narrador, assim, o nosso Moonshadow. Para depois ele chegar na adolescência. E é na idade de 15 anos que daí ele vai começar a... Primeiro, ele ganha uma biblioteca de presente, né? Uma das melhores bibliotecas, os caras selecionam, né? A mãe dele pede, ela vivia pedindo coisa para as esferas e tal, e ela só tem um pedido que é justamente esse. Elas fazem para ele a melhor biblioteca da Terra. E daí estão lá diversos livros e o menino se encanta com a leitura. Então essa é uma das características de Moonshadow, a literatura. Como eu disse, o selo Epic era um precursor da Marvel e da DC. E o Moonshadow, né, era um precursor da Marvel, né, do selo Vértigo que viria da DC, né, o selo Epic. E o Moonshadow, ele acaba sendo um precursor de todos esses títulos da Vértigo que viriam a tratar a arte de contar histórias e a arte da narração. Tipo o Sandman, mesmo lá do Neil Gaiman, ou o Inescrito,
né? Que é outro título que eu acho que deveria ser relançado, viu, pessoal da Panini? Fica só uma ideia aqui, relançar o Inescrito, que acho que esse daí merecia, viu? Mas assim, são títulos que trabalham com literatura, que fazem citações, que tomam, né, esses livros, esses temas literários, e o Moonshadow sempre, né? Cada um dos livrinhos, cada uma das edições, né, das 12 edições, sempre começa com uma página com citação de algum escritor, de alguma obra literária, desde os Irmãos Karamazov, passando pelo Senhor dos Anéis, né, Pinóquio, sempre tem um texto de narração, né? E nesse sentido, o Moonshadow também, ele segue o modelo literário. Ele é uma grande epopeia, ele é uma grande história, ele é um grande romance. A cada edição a gente vai ver esse personagem, esse jovem Moonshadow, numa nova situação. Então, nessa primeira edição, a gente conhece o narrador, sabemos que ele está falando o que ele chama, né, da sua história de despertar, né? E vemos que ele é uma criança que foi concebida por um ser extraordinário, né? E sua mãe vivia lá num zoológico galáctico, e lá ele faz amizade com uma criatura chamada Ira, que é tipo assim, um bichinho peludo com chapéu, que é grosso, deliciosamente perverso, egoísta, mal encarado, mal-humorado. Ele é, não sei se vocês assistiram Futurama, mas ele é praticamente o Bender de pelúcia, né? Então, assim, por alguma razão que mesmo o narrador aqui fala que ele não consegue entender, ele sente um afeto pelo Ira. Ele sente que o Ira é amigo dele, ele quer agradar o Ira, e daí ele consegue conquistar o Ira mostrando pornografia, e o Ira fica todo empolgado, e eles viram amigos. E o rapaz, o jovem Moonshadow, ele era todo empolgado, né? Todo encantado pelas histórias de ação, pelas histórias de aventura. Ele ansiava por um amor romântico perfeito. E tudo isso aí vai sendo contado, né? E sempre estamos voltando para o nosso personagem principal aqui, né? O nosso velhinho que está narrando a história. Até que no final dessa edição, sem mais nem menos, as esferas, né? Os Jolly-Doses, eles decidem expulsar o Moonshadow da nave. Quando ele tá para completar 15 anos de idade, eles decidem que vão dar uma navezinha para ele e vão expulsar ele, a mãe e o Ira. Mais um personagem que eu esqueci de falar, que é um personagem muito interessante, que é o gato Frodo, que era um gatinho que estava acompanhando a Sheila quando ela foi sequestrada, né? E é um gatinho que, tipo, acompanha o Moonshadow pela vida inteira. O gato nunca morre, o gato sempre tá ali presente. O gato sempre aparece. Eu até fico pensando sobre o significado desse gato na história. Mas então, nessa primeira edição, tá lançado a premissa do Moonshadow. O que vai ser? É esse rapaz Moonshadow navegando pelo universo dentro dessa nave com sua mãe, com o Ira, né, o gatinho, e tendo diversas aventuras. Só que assim, eu contando desse jeito não chega nem perto do que vai acontecer. Porque já na segunda edição, no segundo capítulo, ele vai se confrontar com a morte e vai perder uma pessoa muito importante para ele. No terceiro capítulo, ele vai se alistar, se alistar para um exército, né? Então tem lá o processo. O quarto capítulo é na guerra. O quinto capítulo ele sai da guerra cheio de traumas. O sexto capítulo ele é internado. Então, assim, um hospício, né? O sétimo, o oitavo capítulo ele vira babá das crianças de uma família real. Então é muito legal porque é uma série de episódios. Cada capítulo acaba funcionando como um episódio com um tema, né? Falando sobre guerra, falando sobre luto, falando sobre morte, falando sobre amor, sobre traição. E a gente vai vendo a evolução desse personagem, né? E mesmo dos trabalhos, né? É muito legal ver a evolução do trabalho desses autores, porque foi um trabalho, digamos assim, né? O próprio Kent Williams fala, né? Que, tipo, foi um trabalho, assim, que marcou muito ele, que ele considera que é o trabalho de início da vida dele. E ele fala isso na abertura desse encadernado aqui. Esse Moonshadow aqui é uma edição americana. A Pipoca e Nanquim lançou esse mesmo livro, né,
com tradução do Érico Assis, que eu já vou falar da tradução do Érico Assis, né? Tradução do Érico Assis. Só que o que aconteceu? Quando saiu esse livro aqui em 2019, eu que gostava do Moonshadow, e eu só tinha lido Moonshadow uma vez lá em 90, 92, assim. Pô, eu vou comprar, vou tentar. Daí chegou na minha casa, e no que chegou na minha casa, o livro americano, foi anunciado que Pipoca Nanquim lançou, tipo assim, 6 meses depois, a versão em português. Igual, assim, com aquela qualidade gráfica da Pipoca Nanquim, só que com a tradução do Érico Assis, não em inglês. E o livro tá muito bacana, o livro é muito bonito. Então, assim, então eu tenho aqui as edições separadas, que tem muito valor para mim, porque são um presente da minha amiga, né? Tenho aqui a primeira encadernada que eu tinha lido lá nos anos 90, né? Certo? Tem aqui a edição americana que eu comprei, de Afobado, e depois eu fui descobrir que a Pipoca Nanquim tinha lançado. E eu tenho aqui também no iPad, que também foi uma experiência que eu acho legal de falar, porque eu acabei comprando aqui o Moonshadow, né? Eu comprei um Moonshadow digital, né, com a tradução do Érico Assis. E ele estava num preço muito legal. E esse lance do tablet, a gente consegue visualizar e ampliar os desenhos de uma maneira que fica muito legal. Então, assim, foi uma experiência bem legal ler no iPad, inclusive por causa da tradução do Érico. Os tais dos GL12s que eu falei, a primeira tradutora, que eu acho que compensa citá-la aqui, vamos encontrar ela aqui, tradução. Maria Cecília Pompeu. Maria Cecília Pompeu foi a tradutora da primeira versão publicada no Brasil. Aliás, essa versão aqui, deixa eu até falar também. Era legal porque ela saía pela Globo e saía junto com as histórias do Sandman. O Sandman estava saindo também. E eles fizeram, como fizeram no Sandman, sempre a quarta capa tinha uma ampliação de arte ou interna, né? Ou da capa mesmo, do gibi, né? Então, é muito legal essa edição da Globo. É um presentinho, assim. Quando a Carla me deu, eu fiquei bem emocionada, assim. Porque principalmente bateu a nostalgia, bateu a saudade lá da época. Mas é uma edição que é muito, muito legal. E o papel aqui tá super bem conservado, né? A Carla conservou super bem o gibi. E a única coisa é que o papel é meio amarelado, né? Então, quando eu fui reler, eu tava na dúvida, né? Como é que eu ia ler? Porque eu tinha comprado a versão do online, né, a versão traduzida com a tradução do Érico, tinha essa versão antiga, então eu meio que fui lendo os dois. Então quando eu tinha que pôr o iPad para carregar, eu deixava ele carregando, pegava os exemplares soltos aqui e lia, e daí foi legal para perceber algumas diferenças de tradução. E eu acho que uma das sacadas legais que o Érico trouxe, né, que eu gosto muito, foi de traduzir alguns dos nomes. Então, por exemplo, os tais dos GL12s que eu falei, né, as esferas lá e tal, o Érico Assis traduziu como desmeso, que eu achei muito bacana, né? Com devido respeito ao trabalho da Maria Cecília, né? Que, pô, é afetivo porque foi meu primeiro contato e tem muita coisa legal lá que ela colocou, assim, me permitiu viver naquela época o contato com essa revista. Eu gosto bastante do Érico por causa dessas decisões que ele tomou, assim. Então tem muitos nomes que ela não traduziu lá atrás e que ele trouxe. Então, por exemplo, um dos nomes que era um nome de planeta, que era o Gimme Gimme, o Érico Assis traduziu como Mindá Mindá. E é engraçado, e reflete o espírito da história, e é exatamente isso, a brincadeira ali. São nomes, né, que tem escondido ali na grafia deles, nem tão escondido assim, né, brincadeiras, trocadilhos e tal. Então, muito legal, gostei muito do trabalho de tradução do Érico aqui. Tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui, que assim, eu não sou de pegar no pé de erros ortográficos ou erros porque para mim passa batido. Mas teve um aqui que eu parei, assim, que eu achei muito peculiar. E eu acho legal de mostrar como mosquinha branca, né? Foi apenas quando Sunflower foi acamada pelo globo risonho que me geriu, deitei com a luz, como ela dizia, que ela passou a entender. Então, esse geriu aqui, né, que está até em destaque aqui no texto e tal, é do verbo gerir. Gerir, de controlar, administrar, chefiar, organizar, coordenar. O que ele estava querendo escrever aqui provavelmente era gerou, que é do verbo gerar,
nascer, procriar, né? Criar, né? Então, quando foi acamada pelo Globo que me geriu, não, que me gerou. Professor Pasquale no Kitnet HQ. Né? O professor Pasquale da Shopee a seu serviço. Né? Mas foi uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu achei bem interessante. Outra coisa que é legal aqui são... Porque as histórias vão ser assim, elas vão começar com uma citação, então tem um Moonshadow velho de barba, faz uma citação literária, explica, meio que contextualiza o que aconteceu no último capítulo, e o novo Moonshadow, o jovem Moonshadow lá na sua adolescência, nos seus 15 anos, né, porque a história se passa entre os 15, 16 e 17 anos do Moonshadow, né, corre lá a história principal, né, com alienígenas. Tem um clima que lembra mais O Pequeno Príncipe do que uma obra de ficção científica, né. Moonshadow, ele tá mais para uma obra literária tipo Pequeno Príncipe, tipo fantasia, do que para uma ficção científica propriamente dita. O próprio design dos alienígenas, né, que o Kent Williams faz, o Kent Williams também, ele pinta e desenha uma edição inteira do Moonshadow. Mas assim, a maior parte do trabalho foi o John J. Muff. Ele recebeu a ajuda dos dois amigões dele, o Kent Williams e o George Pratt, em algumas edições. E quando eu tô vendo, é muito interessante, porque eu começo a ver aqui a edição e tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se eu toco aqui bonitinho. Tem muita coisa aqui que me chama a atenção, porque são umas aquarelas muito bonitas, assim, sabe? Tem um trabalho aqui no meio que é bem delicado, bem bonito, assim, bem... Né? Enquanto eu tô falando aqui, provavelmente eu vou colocando aqui na tela, na minha edição, eu vou colocar umas telas. As telas que eu estou colocando aqui, eu vou tirar descaradamente aqui da versão digital da Pipoca e Nanquim, né? Porque estão com ótima qualidade e vai me facilitar aqui o trabalho, né? Então todas as imagens que eu estou mostrando aqui de Moonshadow aqui são da edição original, e dá para vocês terem uma ideia aí do trabalho, da questão da aquarela, das aguadas que o John J. Muff fazia, né? Do apuro, com o detalhe que ele tinha. E para mim é muito legal de acompanhar isso, porque dá para ver como ele foi evoluindo. Nessa edição encadernadona aqui, além, essa que a Pipoca e Nanquim lançou aqui, né? Além da série original de Moonshadow lá dos anos 80, 90 ali, tem um extra que tinha sido publicado, uma continuação de Moonshadow, uma edição especial. Porque, como eram os direitos do John J. Muff e do J.M. DeMatteis, eles, quando a Epic fecha lá e tal, que eles fecham lá por 92, uma coisa assim, eles vão para Vertigo. E em 97 é republicado Moonshadow com novas capas que estão inclusas aqui, né? Na edição nova, essas capas que aparecem, né, são as capas que a Vertigo publicou nos anos 90, né? Que são releituras que o John J. Muff fez em cima das capas originais dos anos 80, que estão aqui também, né? É um material muito bom. E no final, em 97, eles ainda publicaram uma continuação, que era Farewell Moonshadow, né? Adeus Moonshadow. E é muito bacana, porque são tipo 12 anos depois, e você vai ver aqui a sequência, o trabalho de imagem do John J. Muff, a delicadeza, como aquela coisa, né? Você que tá começando em 85, você vai praticando, você vai fazendo, como vai se consolidando o estilo dele, as ilustrações, o domínio da técnica. São umas telas muito bonitas. E essa edição, o Farewell Moonshadow, né? Ele mistura conto escrito e ilustrado, né? Com as ilustrações que são, cara, coisa foda, assim. Do Kent Williams, né? Do Kent Williams, eu tô com Kent Williams na cabeça. Do John J. Muff e os textos do nosso amigo J.M. DeMatteis. Então, assim, o material, porra, bem bacana, e dá pra ver a evolução deles, né? O que eu acho de Moonshadow? Eu acho que o que faltou, que eu gostaria de ter visto na história original, era mais destaque, porque tem toda essa história do espaço, tem o cara relembrando, mas sempre tem um flashback da Sheila com a família dela, os Fernbaum lá. Então o pai dela, as relações com a tia Etty dela, que era doida, que foi...
é internada, insana, morreu no hospício, né? Que daí eles dizem que a Sheila tinha os olhos da tia e o Moonshadow também tinha os olhos, e daí o espectro da tia procura ele, querendo os olhos de volta nos pesadelos dele. Então tem todo um aspecto da vida da família, né, de cenas cotidianas da família que às vezes aparecem na história e que são muito bons e que eu queria ter visto mais, né? O Ira também é um personagem muito bacana, é muito legal ver a evolução tanto do Ira quanto do Moonshadow. E quando você chega no final da história, que eu não acho que não preciso dar spoilers aqui, né? Acho que você pode conferir, tem a tal do despertar, porque o tempo todo o Moonshadow mais velho fica falando do despertar. E quando ele finalmente chega no momento assim que vai ter o tal do despertar, ele deixa aberto. Por quê? Tanto o J. Muff quanto o J.M. DeMatteis, né, eles têm uma pegada mais oriental, mais filosófica, religiosa oriental. Religioso no sentido budista de uma religião sem Deus, né? Uma religião taoísta, uma religião zen, que eu nem sei se a gente pode chamar de religião, talvez. Chame de filosofia, se quiser, filosofia zen. E é muito legal porque eles brincam com isso, né? Eu me lembro que o DeMatteis, nas próprias histórias, o Doutor Estranho, Shambhala, o Senhor Destino, a saga que ele fez lá, ele brincava com essa ideia da iluminação, da descoberta, do despertar, né? E aqui tem isso. E como que você mostra isso numa história em quadrinho, né? Porque o despertar é uma coisa que é muito difícil de explicar, né? Isso faz parte do Zen, né? É difícil de colocar em palavras. É uma mudança de estado de espírito profunda, né? Como os caras dizem, no começo você olha e lá estão as montanhas, de repente as montanhas não estão mais lá e depois elas estão. Isso é o Zen. Saca? É uma mudança que parece que nada mudou, mas tudo mudou. E ao mesmo tempo tudo ficou do jeito que sempre foi. Confuso? Sim, faz parte, né? Faz parte. Para nós ocidentais é bem complicadinho, né? Eu não vou me meter a dizer que eu entendo, mas eu namoro, eu flerto com essa filosofia já faz um tempo, assim. E eu acho muito bacana esse conceito, essa ideia da iluminação. E às vezes a gente quase chega lá. E esse livro do Moonshadow é meio que sobre isso. É meio que sobre atravessar, amadurecer, se reencontrar, se encontrar como uma outra pessoa, assim. Engraçado que é se encontrar com uma nova pessoa que, na verdade, você sempre foi, né? Uma coisa muito, muito doida. Mas eu acho muito bonito isso, né? E a outra coisa que me pegou, porque eu tinha lido lá atrás, e daí eu comprei a edição, só que eu nunca mais tinha lido. Eu fui ler só agora, essa semana, né? Porque calhou que eu pensei, pô, tá chegando o aniversário da Carla, eu quero fazer esse presente para ela, espero que ela goste, né? E eu também estava afim de reler já fazia um tempo. Daí eu pensei, não, vou aproveitar a ocasião, vou sentar. E foi muito legal pular entre a tradução do Érico e a tradução da Maria Cecília, né? A tradução, o texto original que eu li, o texto que o Érico fez, tem um, né? Mas mesmo assim, lendo o texto atual do Érico, se você porventura pegar a edição, ele tá muito bacana, ele tá muito saboroso. O Érico optou por umas traduções, uns estilos, umas escolhas de palavras que casam muito com o personagem que a gente imagina que seria o Moonshadow adulto, esse Moonshadow que aprecia vinho, que aprecia literatura, que cita Keats, né, que pinta, e daí tem ele pintando, tem ele fazendo desenho, tem ele tocando flauta, porque ele tem uma flautinha que ele recebeu da mãe de presente, né? Então ele toca e sempre tá lá o gato andando de um lado para o outro. Como ele diz, né? O milagroso Frodo que nunca morre, né? E o nome Frodo, né? Que tem a ver lá com o nosso amigo do Senhor dos Anéis. Então é um livro assim que foi muito legal reler agora, porque como eu só tinha lido ele lá atrás, e como naquela época eu tinha essa idade do Moonshadow, do despertar, né? Da história lá, foi muito legal porque me lembrou muita coisa daquela época, me deu uma nostalgia, mas ao mesmo tempo, pela presença do velhinho lá, também faz a gente puxar o passado pro presente e ver que tá tudo junto, né? Bem aquela coisa meio Alan Moore, né? Todas as coisas que por onde a gente passou continuam com a gente aqui agora. E isso é muito legal, sabe? Pro bem e pro mal, a tristeza e a alegria, né? Todas essas coisas têm seu valor, todas elas são preciosíssimas. E acho que é essa que é a impressão que Moonshadow me deixa, né? O que eu
tiro daí, é isso, assim, uma longa história, uma épica história de verdade, pô, são praticamente 500 páginas, né, de história. O epílogo é muito legal, porque, tipo, quando eu tinha terminado lá atrás, eu nunca tinha pensado que iam fazer uma continuação, e é engraçado porque é uma historinha curtinha, né, deve ser uma edição de umas 70 páginas no máximo, que eles contam os anos e outros episódios da vida do nosso amigo Moonshadow, assim. Porra, gente, é uma experiência e tanto. Então, aqui no Brasil tá disponível, você pode, se você tiver um tablet, eu recomendo a leitura no tablet, eu achei bem legal de ler no tablet também, mas se não, tem a edição da Pipoca e Nanquim, que é muito similar a essa, muito bonita, o tratamento de cores está muito legal, então, recomendo demais. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem, deixa a sua opinião aí embaixo sobre o nosso Moonshadow. E é isso. Carlinha, beijo pra você, querida. Valeu demais, gente. Até a próxima.